Você acredita que eu acabei de chegar de guincho? O carro quebrou de novo. O que foi dessa vez? Sei, óleo, filtro, alguma coisa que tá vazando. Ai, eu não acredito. Qual desenho que você tá fazendo? Ela tá falando sozinha? Não, Alice, amiga imaginária dela. Eu tô fazendo uma flor. Você me passa depois o telefone daquele mecânico que a gente conhece? Tá, eu vou pegar já pra você. Beleza. Olá, estamos de volta. E no bloco anterior eu deixei uma questão. Se são realmente seres espirituais os amigos imaginários, porque há a tendência de quando essas crianças se tornem adultas, que eles desapareçam. Norberto. É uma questão bastante interessante se nós olharmos no período inicial da infância e depois no final da vida. No início da infância, a atividade cerebral da criança, ela é incipiente ainda, o arquivo está novinho. Então ela não tem grandes preocupações, ela não precisa pagar banco, ela não tem que ir na escola, ela não tem que atender ao chefe. Então a atividade cerebral dela é totalmente 0 quilômetro. Então ela está aberta a novas sintonizações. À medida em que a criança vai crescendo, vai se tornando adulto, novas preocupações vão advindo com as atividades do dia a dia. E aí perde-se a concentração, sem deixar com que o processo mediúnico continue existindo. Porque nós somos dioturnamente assessorados por espíritos, quer sejam para nos levar a atividades boas ou a nos induzir a atividades ruins. Da mesma forma, quando nós vamos envelhecendo, quando nós vamos chegando no final da vida, dentro de uma morte natural, a atividade produtiva do idoso vai diminuindo. Então ele tem mais disponibilidade para voltar novamente a acessar essas informações e aí ele passa novamente a ter visões, ouvir, ver. Inclusive ele começa a ver os parentes já desencarnados que estão num processo de preparação para a sua recepção para o retorno ao mundo espiritual. Márcia, parece que essa resposta não te convenceu muito. Não, é que falar, a gente fala o que é. Provar é que já não é tão simples. A criança vê e fala com amigos imaginários. E nós aceitamos isso e usamos o termo imaginários. Depois aqui foi afirmado de que quando na velhice, né, na nossa ociosidade, que não deveria ser, a terceira idade pode colaborar muito com a sociedade, mas vamos dizer assim, na ociosidade da pessoa mais velha, ela volta a ter tempo para ver coisas das quais ela se desligava. Gente, vamos prestar um pouquinho de atenção. Falar de espírito desencarnado, alma, né, desencarnada, que daí seria o espírito, é muito fácil. Mas será que nós vamos falar também que roupa tem espírito? Por que todas as pessoas que afirmam ver seus parentes que já morreram, essas pessoas têm cabelo, têm roupa, têm aliança, tem maquiagem. Então, isso prova que é projeção da lembrança do vivo, daquilo que o vivo imagina. Porque o mínimo que nós temos que concordar, independente de ciência, independente de crença religiosa, é que o espírito desencarnado não tem cabelo, não tem roupa, não tem unha, não usa batom, não tem uma aparência como aqui é do nosso corpo. Então, evidentemente que são projeções do psiquismo e do inconsciente humano. E queria retomar um pouquinho a questão das aptidões inatas, né? Que ele falou que já nasce com a criança. Repito, porque já falei em alguma outra ocasião, de que o ser humano, a humanidade tem evoluído. Então, hoje, nós temos aqui uma equipe técnica trabalhando aqui nos bastidores. Diria, será que quem está ali atrás daquela câmera é uma aptidão inata? Não, alguns séculos atrás não existia a televisão. Hoje, quem é um técnico em computador é inato isto? Não, alguns séculos atrás não existia. Uma criança que quer ser astronauta. Até pouco tempo, essa profissão não existia, então percebe-se a evolução da humanidade. Norberto,
Retomando então uma questão ali que a Márcia deixou, roupa teria espírito? Não, roupa é roupa, espírito é espírito. O espírito se utiliza da roupa como um processo de identificação. E vamos chamar da roupa, inclusive, a vestimenta corporal. Vamos citar um exemplozinho. Suponha que, não que eu tenha sido, suponha que eu tenha sido Pedro Álvares Cabral no período de 1500. Depois eu morri, Paraná, e reencarnei como Tiradentes. Depois eu morri e hoje eu estou reencarnado como Norberto. Quando eu morrer, daqui a um pouco de tempo, como que eu me apresentarei na espiritualidade? Como Norberto, como Tiradentes ou como Pedro Álvares Cabral? A minha identidade espiritual é a mesma, mas para aquele grupo que me conheceu como Pedro Álvares Cabral, não adianta eu me apresentar como Norberto, que eles não vão me reconhecer fisicamente. Então o espírito se utiliza de matéria ectoplasmática, que são partículas livres, cria um imãzinho em torno dele, como está criado agora. Vocês estão vendo um loiro alto, olhos azuis, de 1,86 m, que é um aglomerado de átomos em torno de um campo eletromagnético mantido pelo espírito. Então, na espiritualidade, há sim vestimentas, há sim a identificação física. Então, existe roupa no plano espiritual? Existe. Márcia, lhe convenceu? Não. E cada vez está ficando mais complicado, né? Porque então, se eu já tive 50 vidas passadas, então, ainda antes de eu me comunicar, eu ainda tenho que decidir para qual grupo que é, para ver que aparência que eu vou ter e onde que eu vou buscar tudo isso. Então, vamos resumir em 2 aspectos. Se fossem espíritos bons, nunca se imporiam e nem se vingariam. Então, não tem isso de por que ficar se impondo para uma criança como um amigo imaginário. Se fossem espírito das trevas, menos motivo ainda eu teria para permitir que eles me usassem para se comunicarem através de mim. E não há, dentro da ciência, como provar que os mortos realmente se comunicam. Porque se nós entrarmos no campo das crenças religiosas, se um espírita diz que se comunicou com o espírito de um morto, ele vai falar da crença do espírita. Mundo de luz, mundo de trevas, espírito pouco desenvolvido, espírito muito desenvolvido. E se foi para um católico? Se foi para um católico, vai falar de céu, de inferno, de purgatório e pedir missa. E se foi para um budista, vai falar da crença do budista. E então, na verdade, como é o além? Tudo o que nós sabemos do além é o que está na Bíblia. Olhos nunca viu, ouvidos nunca viu. Todo mundo quer saber como é o outro lado. Então, se alguém tivesse realmente voltado, Felipe, a gente já saberia. E ninguém, na verdade, só sabe como que é o além. Márcia, você chegou a citar um pouco antes também de casos em que as crianças enxergam parentes mortos, mas quando elas conheceram em vida. E quando não conheceram, o que isso acontece? Antes de você responder, a gente vai precisar ir para o intervalo. A gente já volta.